Aí o seu cardiologista que você adora te indicou a pessoa. Automaticamente você vai procurar uma rede social dela para ver se você simpatiza com aquela pessoa. Gravando vídeos, se expondo, falando, aí conquista uma base de audiência. Quando essas pessoas que acompanham esse médico têm aquele tipo de problema, que acompanham o médico falar, automaticamente lembra dele, vai no Instagram dele, liga para a secretária dele e marca uma consulta com ele. Porque se você não estiver informando, o cara picareta vai estar. E aí ele vai estar sendo visto por tanta gente, que chega uma hora que fala assim, mas se tem tanta gente assistindo, deve ser bom. Muita gente vendo, comentando, dando like, muita gente envolvida com aquilo, que aquilo parece verdade. E uma mentira contada muitas vezes acaba virando uma verdade para as pessoas que não vão investigar. Com mais de 25 anos de experiência, doutora Tereza Fernandes se destaca pelo olhar técnico apurado e pela abordagem acolhedora no cuidado com seus pacientes. Especialista em cirurgia geral e bariátrica, atua em procedimentos como remoção de vesícula, correção de hérnias abdominais, tratamento cirúrgico de tumores digestivos e cirurgia bariátrica, sempre com foco em segurança e resolutividade. Neste episódio, doutora Tereza conta sobre sua rotina como professora, palestrante e organizadora de eventos científicos, compartilhando sua experiência na formação de novos médicos e a importância da educação continuada como pilar para a excelência clínica e liderança na medicina. Então não é qualquer coisa que a pessoa vai falar que vai fazer ela existir, mas depende de quem vai falar. Eu acho que isso que muda. Com frequência eu via ou enfermeira ou instrumentadora chorando nos corredores porque o jeito que o médico falou com ela durante a cirurgia. Ele está preparado para avaliar a cena do trauma para poder garantir a segurança da equipe. Né? Andar, não é correr a qualquer custo e colocar a gente em risco. Não é chegar e parar a ambulância de qualquer forma provocando acidente. Tem muitos médicos que não vão para o Instagram, que não vão para um YouTube da vida, porque assiste tanta porcaria e, gente, tem muita porcaria mesmo, tá bom? Tem muita porcaria. Mas vê tanta porcaria que fala, eu não me sujeito a isso. A pergunta é outra, o que você pode fazer que é muito melhor que isso? E por que você não está fazendo? Eu não consigo entender, às vezes a pessoa faz uma formação inteira voltada a uma parte do corpo e vai operar e tratar outra parte do corpo com procedimentos invasivos. Eu acho. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Newcast, o meu estúdio de podcast aqui em Campinas, onde eu entrevisto empresários, empreendedores, pessoas de sucesso que são referência em suas áreas. Hoje aqui comigo, doutora Tereza Fernandes, que veio diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, para gravar aqui em Campinas, no Newcast. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação do médico para além do consultório, para além do centro cirúrgico e, claro, com a história de vida da doutora Tereza. Então, fique com a gente até o final. Seja muito bem-vinda, doutora Tereza. Obrigada, Cassim. Mais uma vez um prazer estar aqui nessa estrutura excelente e trocando ideias sobre assuntos que a gente gosta, né? Vamos falar. Eu quero começar falando que, além da prática clínica, e você tem uma atuação em centro cirúrgico, em consultório também, você também é professora e ajuda a formar outros médicos, dando aula em faculdade. Como é estar nesse lugar de professora, formando médicos? Você que, obviamente, fez a faculdade e foi formada por médicos também. É uma parte diferente, mas muito mais interessante do que a maioria das pessoas pensam. Acho que você trazer para a sala de aula a sua experiência, porque o aprendizado hoje você consegue na rede social. Não, né? A gente na rede social para coisa técnica não é tão bom assim. Mas você consegue na internet, de modo geral, né? Você consegue nos livros e tudo mais. O que eu acho que é diferente nas aulas, de você estar presente ali, eu dou aula no internato. Na verdade, eu só dou aula normalmente nos últimos anos de faculdade. É que você traz um pouco da sua vivência, da sua paixão, e aprende com eles também, é claro, né? E um pouquinho do que você conseguiu aprender durante esses anos todos, né? Com 25 anos de formada, já 26 quase, né? Falta um pouquinho. Está chegando. Né? A gente tem uma história ali de falar assim, olha, a pessoa está meio iludida com tal situação, ou então ela está trilhando um caminho que vai levar para muito longe do que ela realmente quer. Então, a gente, claro, nem sempre a gente pode interferir na decisão do aluno, né? Mas a gente tenta mostrar para ele, por exemplo, a cirurgia, que é o que eu sou apaixonada, que é o que eu dou aula, como uma opção de carreira, uma opção que é muito bem-vinda, e a importância de, mesmo o médico generalista ou que não vai fazer a área cirúrgica, ter o conhecimento sobre o assunto, né? Porque o conhecimento, primeiro, que realmente não ocupa o lugar, né? E segundo, que você pode ter situações em que você vai ser demandado daquilo ali, né? O cirurgião, ele não vai estar em todos os lugares onde um clínico vai estar, onde o médico de família vai estar, onde o pediatra vai estar. Então, se ele tiver conhecimento que a gente puder passar para ele, eu acho que a gente está contribuindo não só para a formação dele, mas para o bem-estar da sociedade.
né? Com certeza. A gente até hoje, até falando assim de pediatra, me lembrei aqui, até hoje a gente vê crianças que chegam com apendicite supurada, com quadros graves, até de falecer por causa disso, porque não foi feito o diagnóstico adequadamente, ou então porque foi feito o diagnóstico, mas demorou a tratar. Então, quando você tem um ex-aluno seu, alguém que passou por você, que conseguiu identificar aquela possibilidade, conseguiu rastrear a vaga, se empenhou, né, para poder, né, facilitar aquele caminho do teu paciente chegar a quem de direito, ao cirurgião, isso é um grande ganho, né? Você mostrar para a pessoa a importância do papel de qualquer médico na condução de casos cirúrgicos. Parece meio antagônico, né? Como assim, casos cirúrgicos com o clínico? Não. Porque se você fizer o paciente chegar mais rápido até o destino dele de tratamento final, você vai estar contribuindo muito para a saúde desse paciente, né? Se uma doença é cirúrgica, você fez esse link com o cirurgião, você fez o diagnóstico, você tratou adequadamente, fez o primeiro atendimento adequado, você vai estar melhorando a qualidade de vida dele, você vai estar melhorando as chances de cura desse paciente, né? Então, acho que lidar com alunos eu acho muito interessante. Mudou muita coisa nos últimos anos, né? E isso é uma verdade, mas assim, continua muito bom. Você falou sobre passar experiência para o aluno. Eu acho isso uma coisa incrível, porque eu sou bom aluno quando vou estudar, quando vou fazer uma mentoria, um tipo de treinamento, e aquilo que eu mais valorizo quando estou na cadeira do estudante é a experiência daquele profissional que está me ensinando, porque, como você falou, a informação tem tudo quanto é lugar, hoje tem inteligência artificial, não que substitua, mas é muito mais acessível. Antigamente, vamos falar em 40 anos atrás, tinha que buscar tudo em biblioteca, né? Ter acesso em livros e tudo mais. Depois, com coisas de videoaula, a coisa foi evoluindo. Mas hoje, com a internet do jeito que está, com inteligência artificial do jeito que está, tem muita informação que pode confundir também. Mas poder ter a possibilidade de conversar e ter um professor que tem vivência naquilo que eu estou estudando, isso é incrível. Então, eu fico imaginando os seus alunos nas suas aulas, para aqueles que querem seguir esse caminho, poder te perguntar e saber do seu dia a dia como a coisa é. Uma pergunta de sala de aula, que eu nunca estive numa sala de aula de medicina. Eles manifestam muita curiosidade, tem muitas perguntas. Como que é na sala mesmo? Você tem a matéria para passar, mas como é a conversa? Eu acho que depende do grupo e do momento, né? Na verdade, assim, do grupo que eu digo é porque qualquer faculdade, gente, tem pessoas mais interessadas do que outras. É claro que quando você fala uma faculdade de medicina, em que existe um custo financeiro, né, quando as faculdades são privadas, um custo emocional, um custo de trabalho, né, para a pessoa estar ali, você entende que elas estão interessadas em aprender, né? O que acontece, que eu acho muito perigoso, e é uma coisa que eu desestimulo muito, é a formação muito precoce, a tendência muito precoce a escolher uma carreira dentro da medicina, e aí ignorar todas as outras áreas, né? Pelo contrário, são 6 anos de faculdade, gente. Você tem muito tempo para aprender e depois disso você ainda tem que fazer uma formação, que é uma residência médica, uma especialização. Então, assim, durante a faculdade, tente aprender o máximo do que você conseguir de todas as áreas. Isso vai ser útil para você, né? Então, essa parte, você tem, às vezes, um grupo que é meio desinteressado, que ainda mais a gente que lida com cirurgia, né? Além de lidar com cirurgia, normalmente dou aula para alunos que estão no final do curso, onde o menino já está preocupado, às vezes, com a prova de residência, preocupado porque ele quer fazer uma especialidade que não tem nada a ver com a minha, né, com cirurgia, mas é aí que eu tento puxar, principalmente ilustrando com casos clínicos reais, obviamente sem quebra de sigilo, né? Porque você não mostra imagens nem nada que sejam identificáveis, né, gente? Mesmo numa sala de aula a gente tem que ter esse cuidado hoje, questão da ética e tudo mais, mas assim, a gente traz sempre para a situação real. Essa complicação que existe, eu já vi assim, você passa para a pessoa um pouco da sua vivência sobre uma coisa que está ali no livro que parecia que, nossa, isso nunca acontece. É raro. Que não tem aquela brincadeira do raro, mas acontece muito? Sim. Né? Existe isso também, né? Claro, o que é raro em medicina, você não vai ter a intenção de que todo mundo vai sair dali sabendo fazer diagnóstico. Mas no momento que você vê um caso, você está no ambulatório no dia certo que apareceu aquele caso, você está na enfermaria ou na cirurgia e viu aquele um caso, aquilo ali vai ficar na sua cabeça para o resto da vida. Quando você vê um caso, você fala assim, peraí, eu já vi um caso igual a esse aqui, lá há 10 anos, porque a pessoa vai guardar aquela informação. Eu, pelo menos, sou das pessoas que guardam muita informação vendo ou ouvindo aula, mais do que lendo. É claro que a gente tem que ler, né, gente? Claro que a gente tem que ler. Mas tem padrões, né? A gente aprende de maneira mais visual, então, assim, auditivo, sinestésico. Sou muito desse grupo. Visual e auditivo. Entendeu? Muito. Então, assim, por isso que eu gosto de ir em aula. Por isso que eu gosto de ir para o congresso. Que as suas aulas, inclusive, tem os slides, tem muita foto, tem vídeos. Também gosta de passar aquilo que você conseguiu literalmente ver, vivenciar e passar para frente também. E assim, acaba que quando em aula, na área de saúde, a maioria das aulas tem muito essa coisa, né? De levar imagens e tudo mais. Mas a gente, realmente, eu gosto de ter aquela conversa e levar aquilo um caso clínico para ilustrar, uma situação para ilustrar, para a pessoa entender que aquilo vai fazer sentido para ela, mesmo que ela não goste de cirurgia.
Entendeu? Até porque quando a gente começa a mostrar muita foto de cirurgia, de campo operatório e tudo mais, nem todo mundo acha bonito. Eu acho lindo. E a gente fala assim, olha que lindo que está o apêndice. Isso até hoje, né? Quando a gente está em cirurgia, eventualmente a gente está operando e tem algum parente médico na sala, né? Algum profissional de saúde que teve autorização para assistir aquela cirurgia, né? Autorização do hospital e autorização do paciente, obviamente. E aí falou, nossa, tá lindo, olha que vesícula linda, não sei o quê. Claro que a maioria vai achar assim, nossa, gente, que gosto estranho. Mas não é, porque aquilo ali é o que a gente faz todo dia. Então, a gente sabe quando a anatomia está boa, está fácil de mostrar, que está igualzinha do livro, né? Apesar de a anatomia ter padrões, né? Você tem as variações anatômicas, que são diferenças entre as pessoas, mas que não levam a Formato, prejuízo. tamanho, cor, Sim, textura. Tem diferenças, assim. Quando você fala variação anatômica, é porque essa diferença não causa um problema na função. Ah, eu investi 2 vezes, tenho 3. Isso mudou a função do órgão, está funcionando bem? Então, é só uma variação anatômica. Ah, não, eu tenho uma variação, mas não é só uma variação, ela causa um prejuízo. Aí você chama de má formação. Ah, entendi. Você muda o nome. Entendeu? Se leva prejuízo funcional, né? Tá. Aí você muda o nome. Mas, assim, só um breve... Já estou aqui, estou na cadeira de médico, porque eu já estou estudando medicina aqui no primeiro ano. Mas ensinar é muito bom e eu acho que ensinar com casos clínicos, eu acho que tá as coisas mais interessantes. Convivência, né? Quando eu dou aula, por exemplo, de cirurgia segura, que é uma aula que eu gosto de dar, e toda turma que passa, eu gosto de dar a mesma aula. E pontuar com alguns exemplos que cada hora aparece um. Né? E não é exemplo só que apareceu na rede social, que você olhou, está vendo? Por que é um problema você não conferir o nome do paciente? Por que é um problema você não conferir o número de compressas e gases e tal? A gente sempre chama muita atenção dessas coisas. Mas tem na rede social, mas tem na nossa vida, na nossa prática também. Né? Na verdade, assim, desde... No começo dos anos 2000, o Sistema Americano de Saúde, só faz um breve sobre cirurgia segura, ele desenvolveu um manual, na verdade, uma literatura que era Raro Humano, construindo um sistema de saúde mais seguro. Né? Porque eles viram que não tem jeito de você falar que não vai ter erro, já que você tem pessoas lidando em vários pontos daquele processo, né, numa cadeia, né, que tem que se complementar. Mas como é que você pode fazer para melhorar a segurança, para transformar esse erro na menor chance possível de ocorrer e, quando ele acontece, dele ter o menor prejuízo possível para o paciente? Né? E lembrar que erro também pode dar problema para a equipe. Vamos supor que você marca uma cirurgia, você começa a usar radiação na sala e você não colocou a equipe devidamente paramentada com proteção para a radiação e está fazendo aquilo 6 horas, 7 horas, 8 horas. Então, assim, claro, o primeiro objetivo nosso é proteger o paciente, mas você tem que proteger todo mundo que está ali junto, né? A equipe que está ali. Quando você dispensa, por exemplo, um conteúdo, uma agulha dentro de um recipiente que não é adequado, que não é o Descartex, né? Que não é aquele embalagem própria, você está podendo prejudicar até o lixeiro que vai pegar depois. Perfeito. Né? Porque você descartou uma agulha que você usou no paciente no lugar inadequado. Então, assim, a cirurgia segura, na verdade, ela vai muito mais além do que acontece no centro cirúrgico. Ela é para o cuidado do paciente. E a gente tem referência disso muito boa, não só dessa literatura que a gente falou lá do Instituto Nacional de Saúde americano, que fez essa publicação muitos anos atrás, e quando a gente fala de segurança do paciente, a gente vê muita publicação também do Hanson, do Instituto Canadense de Segurança, que visa exatamente isso. Vamos tentar fazer um jeito, né, fazer um método que a gente tem menos chance de dar problema para o paciente. E também de se prejudicar, né? Porque quando o resultado do paciente não é bom, claro que a gente fica frustrado. Qualquer médico sério quer que o paciente tenha o melhor resultado possível. Sim. Né? E mesmo nas adversidades. Né? Então, indica o melhor tratamento possível, faz o que é possível na sua realidade. Né? Às vezes você não tem condição de fazer melhor naquele momento, mas às vezes você tem que fazer alguma coisa mais rápida para poder resolver uma situação. Então, assim, esse tipo de raciocínio que a gente também tem que desenvolver. Não é só decoreba, né? Eu, quando aprendi, né? Eu tenho 26 agora, né? Em breve, de formada. A faculdade era muito isso. Você vai lá e decora, vai cair na prova desse jeito. E para a prova, até hoje, você tem muita coisa que é decorada mesmo. Não tem jeito de você escapar daquilo. Mas hoje, o jeito de ensinar a medicina é tentando fazer um raciocínio clínico em cima de casos, por exemplo, ou de situações, para facilitar o aprendizado e para a pessoa ver valor naquilo. Por que eu tenho que aprender o nome desse osso e tal? Ué, gente, para quê? Você tem que aprender porque tem todo um funcionamento do organismo que depende daquele osso, que tem características X, Y e Z, que é só dele. Então, assim, você tem que contextualizar os assuntos. Isso é para tudo, né? Você passa uma lei, né? Eu falo isso porque realmente você põe uma lei lá no Senado, vota aquela lei, aprova, né? Divulga. Se a pessoa entender para que aquilo serve, de onde vem a base daquilo ali, é só uma obrigação que você tem que fazer, você já faz de má vontade. Né? Você já faz assim, nossa, gente, para que eu vou ter que fazer isso? Para que eu tenho que usar o cinto de segurança? Ah, eu não gosto, que ele me aperta.
Mas aí, com o tempo, você mostrando como é que aquilo reduz mortalidade, reduz complicações, por exemplo, como é que isso já foi adotado e bem adotado? Hoje, no Brasil, a gente não discute mais isso. É verdade? Né? Tirando um outro hábito. meio assim, virou uma rotina. É verdade. Usar cinto de segurança é obrigatório, você vai usar. Você não precisa ficar, colocar a criança no banco da frente. Todo mundo lembra, né? A gente andava no banco de trás, sem cinto de segurança, com a cabeça lá atrás, ou então enfiava a cabeça no meio. Eu andava muito assim, né? Cara curiosa. Meu pai, minha mãe aqui, e eu no meio do carro, assim, olhando para frente para ver tudo. Hoje a gente sabe, poxa, a criança tem que ter peça menor, né? tem que ter uma cadeirinha própria, tudo, porque isso vai virando uma coisa que você vê sentido, né? Então você passa, você ensina muito mais pelo exemplo e pelo justificativa que você está dando para aquilo ali do que realmente uma decoreba, mais uma coisa para cair na prova. Apesar que todo mundo também tem essa preocupação. Aluno é aluno em qualquer lugar, tá, gente? Médico, aluno também é assim. Né? Você vai fazer uma prova de um concurso, você tem que decorar tal coisa que você não usa nunca na sua vida, porque você sabe que vai cair na prova, porque aquela banca costuma pedir aquilo. Então, você decora. Hoje, com tudo que a gente tem de recurso, tem muita coisa que não precisa decorar, gente. Eu quero saber a escala de trauma do órgão tal, como é que você classifica melhor. Claro, quem usa isso todo dia vai lembrar e vai ter um monte, né, já de cor, né? Mas, se às vezes você não usa aquilo todo dia, mas você quer registrar adequadamente, você vai consultar a literatura ali. Peraí, esse aqui é grau 3, grau 4. Tem uma diferença aqui, então esse aqui é grau 5, né? E assim vai. Então, assim, a gente tem que tentar ver sentido no que a gente está ensinando, né? Ver uma coerência e tentar estimular o aluno também a ter um raciocínio sobre aquilo. Não só ser mais uma informação que ele não questionou. Né? Não só pega a matéria, copiou, escreveu e no dia responde. É até legal quando a pessoa te pergunta uma coisa que você não pensou a respeito. Tipo assim, traz uma dúvida que você fala, gente, nunca pensei nisso, não. Eu não conheço. E também é muito honesto você falar que não sabe sobre aquele assunto. Né? Mas eu vou pesquisar. Né? Você fala isso até para o paciente. Né? Quantas vezes o paciente às vezes me pergunta uma coisa muito específica de outra área, e como eu sou cirurgiã esses anos todos, tem muita coisa de outras áreas que a gente para de estudar realmente. Para de estudar, a gente para de conhecer os detalhes todos. Surge um medicamento novo para uma coisa ou para outra, a gente não trabalha com esses medicamentos. Então, é melhor você falar com honestidade que aquele assunto você não domina, que você vai procurar saber, ou que você vai indicar para um colega, do que simplesmente dar uma opinião, que é o que eu sempre falo, né? Quando você dá uma opinião sem fundamento, sem base para aquilo, não é uma opinião, é um palpite. É um palpite. E médico palpiteiro, como qualquer pessoa palpiteira, é um problema, né? É melhor você dar opinião só sobre o que você conhece realmente. Ainda em sala de aula, como é hoje, 2026, com aplicativos, com tablet, tem chama Cloud, uma ferramenta que você coloca no celular e grava tudo e já vai para um software que depois ele faz resumos, inteligência artificial, com tudo isso que tem hoje, 2026, como é dar aula para uma sala tradicional, com todos esses recursos que temos hoje, comparado a quando você era aluna, lá na época que você foi estudante. Na época a gente tirava muita xerox, né? Na verdade, na nossa época era xerox do caderno da frente, era xerox de livro também, porque os livros eram caros, então tinha muitas coisas que a gente tirava xerox. Não é bom a gente falar isso, mas mas fato. Era a época. Era um momento dali e até hoje. Mas assim, o que eu entendo? É muito mais difícil você prender a atenção do aluno. É muito mais difícil você mostrar valor no que você está falando. E quando é que você começa a trazer um pouquinho mais para perto do aluno? Quando você explica o seguinte, gente, pode estar tudo no celular, mas com o paciente parado na sua frente, numa urgência, no meio da rua, igual eu trabalhei em SAMU 7 anos, lá em Juiz de Fora, e tenho um orgulho disso, porque eu acho que é um trabalho maravilhoso, o pré-hospitalar bem feito, ele realmente salva vidas, né? E a equipe toda, você trabalha muito em equipe, é muito bacana. Mas assim, você na frente lá do paciente parado, você vai, peraí, abre o algoritmo que saiu agora da sociedade, agora tem que fazer adrenalina. Não, 2 minutos, não, agora é tropina, agora... Você tem que saber, tem coisa que você tem que saber. Né? E se você tem que saber, tem que se atualizar, porque muita coisa muda, né? Mesmo em atendimento de parado, de qualquer outra situação crítica, ameaçadora à vida, você tem que ter uma conduta ali já meio que medular, que a gente fala, né? Não é aquela... Assim, você tem situações, e até eu fico lembrando essas coisas. Por exemplo, no pré-hospitalar, quando a gente fala sobre pré-hospitalar. Atendimento à parada, atendimento ao traumatizado, atendimento a um choque anaflático, a um infarto. Tudo isso tem protocolo, né? Tem guidelines, tem protocolos. E é interessante ter isso, que é para meio que normatizar uma conduta. Para a pessoa não ter que ficar querendo inventar a pólvora a cada paciente que chega, a cada serviço que vai. Né? E facilitar essa comunicação também. E registrar, e tudo isso também que depende, né, muito de ter uma rotina, né? Se você não tem uma rotina, você fala assim, mas peraí, agora é o que mesmo? Então, tudo faz falta.
Mas a gente, no pré-hospitalar, por exemplo, a gente lida muito com os casos que a gente já passou, com o que a gente já viveu. E aí você lembra da regra, né? No pré-hospitalar, qual é a primeira conduta do emergencista, né? Do socorrista? Né? Não tanto faz se é o médico, se é o técnico de enfermagem, se é o enfermeiro, se é o condutor socorrista. Você chega numa central, qual que é o primeiro cuidado que você vai fazer? O paciente está parado? Não, o primeiro cuidado é a segurança da cena. O primeiro cuidado é você não se colocar em risco, entendeu? Você não aumentar o número de vítimas, porque você não observou. Então, assim, é uma coisa que você vai ver escrito? Provavelmente vai ver, se você ler a respeito daquele assunto. Né? Mas se você não vai ler aquele assunto todo, quando você ouve isso numa aula, você fala, opa, tem sentido. Primeira vez que eu vi isso com mais atenção, na verdade, eu já tinha ouvido isso antes, mas atenção, eu estava numa aula no congresso lá no Rio. Foi no Rio ou foi em São Paulo? Agora estou na dúvida. Num congresso brasileiro, veio um convidado de fora, que era o Raul Coimbra, é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos. Tinha acontecido o 11 de setembro, e aí falou da experiência do atendimento às vítimas, né, do World Trade Center, mostrando como aquilo foi uma coisa tão súbita que as pessoas não pensaram que, por exemplo, o prédio ia cair e morreu aquele tanto de bombeiro porque entraram no prédio e o prédio caiu. Então, assim, eles estavam ali fazendo a função deles, tentando salvar as vidas. Eles não estavam na cena inicialmente. Eles foram lá para ajudar, só que o prédio desabou. Então, assim, e matou mais gente. Então, assim, e outra coisa também, às vezes o primeiro paciente que chega, por exemplo, no pronto atendimento, não é o mais grave. É aquele que conseguiu isso por meios próprios, é aquele que foi mais fácil de colocar no carro e levar. Né? Então, assim, às vezes a primeira onda, por exemplo, numa situação em que tem múltiplas vítimas, às vezes a primeira onda que a gente fala, ela não é dos pacientes mais graves. Então, você tem que ter várias coisas para planejamento. Pré-hospitalar e o atendimento da urgência, tanto no pré quanto no intra-hospitalar, é muito legal. Para você tomar essa ideia de que você tem que ter o conhecimento muito além de só ficar olhando no aplicativo. Né? Assim, você tem que ter um conhecimento que é medular. Você tem que pensar e falar, não, peraí. Você chegou 3 pessoas aqui, tem mais 10 filhos no ônibus, as 3 estão andando, você fez uma avaliação rápida, tem sequência de avaliação própria para isso, você vai colocar em outro lugar, porque aquelas macas ali... É para quem está preso nas ferragens. Para quem está preso na ferragem vai chegar e vai precisar. Perfeito. O centro cirúrgico tem que parar, mal dizer, né? Tem que separar a estrutura dele para atender aquelas pessoas que vão chegar graves. E às vezes não chegam, porque às vezes falecem no local, e às vezes não chegam porque, não, graças a Deus, em várias situações, o negócio é muito feio e o paciente fica bem, mas, de modo geral, você tem que se preparar para o pior, e isso envolve muita gente, envolve muita organização, e isso não aprende só com o aplicativo. O aplicativo ajuda muito. Né? Muito. Aplicativos, inteligência artificial, tudo ajuda muito. Mas tem um momento em que a decisão tem que ser muito rápida, e isso já tem que estar na pessoa, né? Já tem que estar ali. Em sala de aula, pelo que você está trazendo, então, a grande dificuldade está em conseguir a atenção, né, desse jovem, vamos dizer assim, que está na faculdade, porque realmente é WhatsApp, é Instagram, é YouTube, é TikTok, é outras coisas, e o happy hour, está tudo acontecendo ao mesmo tempo e isso está gritando na cabeça da pessoa ao mesmo tempo. Agora, eu queria perguntar um pouquinho de quando você foi aluna lá, aos 17 anos, 18 anos, no comecinho, em que a gente não tinha celulares, a vida não era assim, livros e xerox. Você consegue se lembrar da sala de aula, das pessoas? Existia um hiperfoco? Porque parece, Tereza, que as gerações antigas... eu também tô lá, tá? Tô falando que você tá na antiga, não. Também tô lá. Parece que, pelo fato de não ter esse tanto de interferência, que era uma geração melhor, mais estudiosa, mais dedicada, até mesmo porque não tinha pra onde fugir. Ia fazer o quê? Não tinha nada, era só o livro. Você se lembra da sala de aula? Das pessoas hiperfocadas e, de fato, estudando, e no intervalo, pegando livros e discutindo casos? Era assim? Era. Mesmo, assim, né? É um fato, né? Assim, não sei se hoje está pior ou melhor. Hoje, realmente, a pessoa tem muita possibilidade. Mas, assim, na faculdade, eu fiz na Federal, em Juiz de Fora. Uma faculdade excelente, uma faculdade de medicina já bem tradicional na nossa região e tudo mais. Tem vários excelentes professores e tudo mais. E entravam 80 alunos na turma, né? Eram 80 alunos por semestre. E, assim, desses 80 alunos, a grande maioria vinha de boas escolas, de serem bons alunos, né? Porque era uma disputa pesada, né? O número de candidatos por vaga era alto e tudo mais. E era uma prova só, era vestibular, né? Na verdade, é uma prova só, mal dizer, eram alguns dias de prova, mas assim, não tinha aquela coisa de ser avaliado primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, igual é hoje, que é bem interessante isso. Era uma prova, então você podia cair em matéria que você não sabia e tal, mas então, de modo geral, eram muito, muito preparados. E todo mundo ali tinha aquela obrigação meio de se sair bem. Não é aquela coisa, vou fazer uma faculdade aqui de medicina e, se eu passar, tá bom. Todo mundo se sentia na obrigação. Era até um prêmio, não era? Você passou na Federal, passou bem em medicina. Tinha umas coisas assim, né? Era uma honra, né? Não, eu acho que ainda é, né? Mas eu estou falando assim, que de uma forma geral, tinha ali um valor muito grande que era dado para você estar estudando e você fazer o seu melhor, porque você já tinha esse histórico
de ser muito bom na escola que você veio e tudo mais. Então, assim, eu acho que hoje ensinar para um grupo que tem tantas opções é muito diferente. Né? É muito diferente. Prender a atenção de uma pessoa é muito mais difícil hoje. Só para contextualizar, os congressos médicos, né, tinham aulas assim, de 40 minutos, 30, 40 minutos, 50 minutos, em congresso, em eventos científicos, né, específicos. Hoje, a gente faz congresso, e eu posso falar, a gente faz porque eu também faço, né, eu também ajudo a organizar, que você põe uma aula de 15 minutos, você já vê o menino impaciente. Entendi. Entendeu? Aí você Mudou tem aula que dura função. 10 minutos. Aí a aula é uma aula genérica? Não, a aula tem que ser pontual. É uma pergunta que você vai responder em 10 minutos. E você coloca mais gente para falar e você coloca, se possível, a pessoa votar em alguma coisa, para ela Entendi. interagir com o público, para não ficar só aquela coisa do apresentador estar olhando ali para o Lendo monitor o e todo mundo PowerPoint. de costas, dentro do PowerPoint. Você tenta fazer essa interação, trazendo... E aí você tem várias formas de fazer isso, claro. Mas, assim, porque as pessoas não conseguem mais focar tanto tempo no assunto só. Perfeito. Você até consegue, né? Quando você vai ver um filme bom, você fica lá 2 horas sentado vendo, né? Mas não é tão estímulo, comum, né? É desafiador. Até para ver um filme hoje em dia, ir no cinema e ver um filme e ficar 2 horas vendo o filme. Até para isso a gente tem dificuldade hoje. E é né? comum no cinema, inclusive, você tá no cinema, você vê uma pessoa abrindo uma tela super clara do celular porque ele tá respondendo alguma coisa, tá do seu lado e te incomoda a claridade, incomoda até os outros, né? Não, você começa a querer saber até o final do filme que você já não tá achando muita graça. É um negócio muito diferente. A atenção... É desafiador. Hoje, eu acho que hoje o grande ativo que a pessoa pode ter, você trabalha com marketing, Sim. sabe, é a atenção. É a atenção. Conseguir captar a atenção com tantos estímulos diferentes É desafiador. é desafiador. Muito bem. Tereza, um professor ruim pode desestimular um bom aluno ao ponto dele desistir da carreira ainda na faculdade? Eu acho que em vários momentos da vida, né? Na verdade, assim, não digo um professor, mas às vezes é aquela pessoa que você tinha uma admiração enorme e quando você vai chegar mais perto, ela te desestimula porque ela fala que você não tem mão para aquilo, não tem jeito para aquilo. Eu acho que depende. Essa geração mais nova, eu acho que eles têm uma autoestima muito melhor do que a nossa. Faz Já sentido? chega com Faz uma autoestima sentido. muito melhor do que a nossa. Faz sentido. Né? Claro, tem os extremos, mas de modo geral a pessoa né, chega lá muito consciente do seu valor e tudo mais. Então não é qualquer coisa que a pessoa vai falar que vai fazer ela desistir, mas depende de quem vai falar. Eu acho que isso que muda. Se é uma pessoa que ela considera muito, se é no momento que ela está mais fragilizada. Hoje a gente tem políticas muito mais rigorosas em relação a como lidar com essas situações. Então, assim, o constrangimento público, por exemplo, não se admite mais. Né? Com exceção dos pessoas formadas, eu sou da geração que tinha professor, não professor necessariamente, mas assim, cirurgião, pessoas mais velhas, que eram extremamente grosseiras com um residente ou com um cirurgião mais jovem da equipe e que falava desse jeito, na frente, inclusive, de paciente. E aí todo mundo, mas ele pode. Ele tinha meio que ele tinha um alvará para ser estúpido, né? Ele tinha uma licença, sabe? Aquela licença para ser estúpido, porque ele era o doutor Beltrano. Hoje isso não cabe mais. Né? Você não vê... Não estou falando que você não vê mais gente estúpida, não. Tem gente estúpida na área. Mas você não vê uma tolerância a isso. Os olhos estão mais atentos, né? Você não vê mais uma tolerância a isso. Então, assim, isso é um ponto positivo, né? Um ponto muito positivo. Hoje as pessoas questionam essas Eu me lembro, Tereza, porque eu trabalhei de 97 a 2001 num hospital, aqui em Campinas. E eu era administrativo, mas tinha acesso. Era um hospital pequeno, tinha, sei lá, 15, 20 médicos. Mas eu me lembro de circular por todos os ambientes, porque eu estava no administrativo, e com frequência eu via ou enfermeira ou instrumentadora chorando nos corredores, porque o jeito que o médico falou com ela durante a cirurgia. Eu estou falando de 97 a 2001, então é naquela época em que as coisas eram mais comuns, né? Não, eu não vou te falar que hoje não acontece de ter gente mais grosseira ou não, mas hoje em dia, até o respeito entre as diferentes profissões, eu acho que aumentou. Tem gente babaca em qualquer área, né? Sempre tem. Português, sempre claro, tem. Né? Tem gente que sabe superior. Agora, todo mundo... E aí, nesse ponto, o pré-hospitalar também te ensina muito, né? A importância da equipe ali, porque só está você e aquele grupo. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu falei condutor socorrista, é porque o condutor de uma ambulância do SAMU, ele não é só um motorista da ambulância, que já seria muita coisa também, que dirige nos lugares que a gente vai, né? Mas, assim, ele também tem uma formação para te ajudar. Eu não sabia disso, não. Que interessante. Claro que ele não pode fazer atos que são inerentes ao técnico de enfermagem ou ao enfermeiro. Mas ele nem ao médico. Tá mas ele está ali, ele sabe fazer uma compressão torácica, muitas vezes, assim, super efetiva, muito melhor do que a nossa. Entendeu? E ele faz aquilo com gosto, sabe? Entendi. Ele está preparado para avaliar a cena do trauma, para poder garantir a segurança da equipe. Não é correr a qualquer custo e colocar a gente em risco. Né? Não é chegar e parar a ambulância de qualquer forma, provocando acidente. Então, ele, por exemplo, isolar a área de você estar fazendo atendimento. Então, assim, as pessoas vão tendo seu valor reconhecido.
E eu acho que quando você começa a falar muito assim, a competição entre uma especialidade, uma profissão e outra, gente, tem que trabalhar em harmonia. É claro que eu acho que uma coisa que é importante é entender as limitações que cada formação tem. Então, eu não consigo entender, às vezes, a pessoa faz uma formação inteira voltada a uma parte do corpo e vai operar e tratar outra parte do corpo com procedimentos invasivos. Eu acho isso estranho. Mas cada conselho tem a sua regra e aí cabe ao senso crítico de cada um entender se vale a pena ou não, né? E por isso eu não citei nenhuma profissão aqui, mas todo mundo já entendeu. Sim. Algumas situações que acontecem assim que a gente vê no dia a dia. Mas, assim, dentro da medicina hoje não cabe mais esse tipo de comportamento. Essa situação, instrumentador, técnico de enfermagem, tudo mais, muitas das vezes, eu até vi agora, poucos dias, uma postagem que um profissional foi demitido porque filmou um paciente no CTI, e aí a maioria dos comentários falou, mas é porque é técnico de enfermagem, e se fosse médico podia. Na verdade, ninguém podia, né? Ninguém podia. E se eu não sei qual foi o contexto da filmagem, né? Muita gente até colocou que às vezes essa filmagem foi a pedido da família, como na época da pandemia aconteceu, tem situações desse tipo. Mas realmente, às vezes a punição ela vem porque fez uma coisa que é muito errada. E aí às vezes ela vem desproporcional de acordo com qual é o cargo hierárquico, e isso não está legal, né? Se você tem uma coisa errada, você tem punição, que eu quero dizer assim. Pode ser só um aprendizado também, não necessariamente uma demissão. Às vezes a punição é só explicar, olha, isso não pode. Sim, toma advertência, toma presta atenção. Assim, desconhecimento das regras. Né? Quando a gente fala assim, mas isso aqui não pode, gente. Ah, não pode? Não, não pode. Né? Você não pode, por exemplo, eu recebo esses pedidos às vezes. Ah, minha filha quer fazer medicina. Será que ela pode assistir uma cirurgia sua? Não, ela quer fazer, ela não está na faculdade? Não, ela não pode. Mas na pergunta até ingênua da pessoa, né? Ingênua. Parece que se a doutora falar que sim, ela vai, né? Ingênua, mas assim, mas não pode. Né? E aí os hospitais têm que ter um controle de entrada e saída de pessoas. Não pode ser qualquer pessoa entrar, o paciente vai estar despido. Você não tem ali a pessoa não passou por aquela formação da questão ética. Mas eu também já vi um monte de gente que tem formação e fica expondo, fazendo videozinho no TikTok, debochando. E aí eu fico uma vergonha alheia. Isso está acontecendo muito. Muito. Está acontecendo. A pessoa, para se vangloriar, ela vai lá e faz o outro parecer menor. E debocha. Isso, assim, em aula é uma das coisas que eu sempre coloco, né? Eu dou aula de cirurgia segura e normalmente falo alguma coisa de ética no final. Eu não sou professora de ética, mas assim, a gente tem que encaixar isso nos assuntos, né? Porque faz parte da vida de todo mundo. A ética no seu trabalho, a conformidade com as ações que você está tendo ali. E aí eu ponho algumas situações. Chegou lá na rede social e colocou as palavras que o paciente fala errado. Aí apareceu no G1. Aí outro chegou lá e compartilhou, esse caso foi icônico, né? Compartilhou a percepção dela de que ela estava cansada, estava chateada, os outros termos, colocou lá no Instagram porque ela não dormiu, acadêmica, não dormiu no plantão, porque chegou um paciente com edema agudo de pulmão. Aí depois ela fez uma atualização que a paciente havia falecido e que ela não dormiu, mas aí ela fala um palavrão no meio e tudo. Eu falei assim, gente... Aí eu até uso esse exemplo para mostrar. Esse caso, por exemplo, foi um caso no Nordeste, já tem alguns anos isso, e que a pessoa foi punida, ela não formou. Não sei se ela conseguiu depois, com alguma liminar, formar, mas naquele momento ela foi punida assim. E aí eu até mostro, tá vendo aquela estrelinha verde que está ali? Tá vendo? O que isso quer dizer mesmo no Instagram, né, no Stories? São os amigos próximos, podem ver. Pois é, mas o país inteiro viu. Então quer dizer que esses amigos próximos não eram tão próximos assim. Ou então eles eram próximos, mas eles ficaram tão incomodados com a atitude antiética dela e resolveram escolher. Então, assim, é uma coisa que a gente já entra no campo também do ensinar, né? Grupo de WhatsApp, Instagram, tem o uso dessas ferramentas, é muito bom na área de saúde, mas não é para isso. Não é para isso. Não é para isso. Tem que entender o lugar de cada coisa, exatamente. Bom, eu perguntei se o professor ruim para desestimular um aluno, né? E você trouxe essa resposta. Que o muito focado, eu acho que não. Mas ele pode desanimar, né? Desanimar. Fazer o cara repensar a escolha dele, por exemplo, de especialidade, faz. E o contrário. Um professor bom, aquele que estimula, aquele que dá exemplo, aquele que tem um over-delivery, que entrega mais, e aquele aluno que entrou meio que porque o pai queria. Você acredita que ele também pode despertar um interesse diferenciado a partir de uma inspiração de um professor dentro de sala de aula? Você acha que já viu isso acontecer? Já vi isso acontecer. Eu não ia falar de despertar interesse em medicina, porque medicina eu quis fazer e pronto. Tá. Mas em cirurgia eu tive muita influência de professores bons. Professores tanto na faculdade quanto os professores que não eram professores de carteira assinada da faculdade, vamos dizer assim, mas foram tutores, né? Que a gente tem muito esse termo tutor também, né? Que é aquele que pegasse na sua mão para te ensinar a fazer alguma coisa, e isso é um grande estímulo para você tomar aquela especialidade como a sua escolha, né? Por exemplo. Agora, não acho que a gente tem que ter essa coisa de eu preciso ter sempre um ídolo. É muito bom quando a gente tem um ídolo, mas
pessoas são falíveis, né? E aí, quando você coloca a pessoa no pedestal e aí tem qualquer problema, aí você fala, tá vendo? Expectativa demais. Elevou a expectativa, né? E como é que você fala mesmo? A expectativa é a mãe da frustração? A expectativa, falar aqui para a câmera para virar um corte, a expectativa é a mãe da frustração, é uma certeza absoluta. Criou expectativa, já era. E tem um outro muito bom que é, crie gado, mas não crie expectativa. Porque a gente, né? Se você coloca, nossa, ele é maravilhoso, dele fica lindo, ele é super educado, é no dia que essa pessoa chega. E é muito engraçado isso, quando a pessoa que é muito gentil, muito dócil, muito carinhosa, quando ela te dá uma bronca, e eu já chorei por causa disso, quando ela te dá uma bronca, você se sente assim, o pior ser humano da vida. Porque você fala, gente, mas é tão educado com todo mundo, é tão bacana, ele não é assim, e está te dando uma bronca, então eu devo ter feito alguma coisa muito errada mesmo. Ou errei demais, assim, né? A pessoa não tem o direito de estar puta um dia, né? Ela tem. Como você ficou bravo? Porque alguém te fechou? O que aconteceu? Você fica triste, né? E se você ficar triste é ótimo também, né? Como se todo mundo nascesse naquela casa que tá propaganda de família de margarina. Isso, tudo propaganda perfeito. de margarina, aquela família que toma café da manhã às 3 horas, que sai todo mundo já lindo, cheiroso, arrumado. Né? E a vida real não é essa, não é nem para a gente que está trabalhando, nem para o paciente que está ali chegando com uma demanda. Né? Exato. Vamos lá. Na sua experiência como médica que forma outros médicos, quais são os erros mais comuns que você vê lá na faculdade? Você dá aula para o pessoal que está no último ano, é isso? Normalmente são os últimos 2 anos. Eu dou aula no internato. Então, só imagino que seja diferente dar aula para o último ano do que para o primeiro ano, né? No primeiro ano, muita empolgação e tal. No segundo, acho que o pessoal está um pouquinho mais cansado já, ou doido para formar. Eu acho O que você vê? Não, eu acho assim, no começo da faculdade, acho que as pessoas estão mais abertas a aprender tudo e no final da faculdade, às vezes, já estão mais direcionadas e isso pode atrapalhar um pouco. Ao mesmo tempo, ela já tem mais maturidade para entender algumas coisas que você não adianta abordar no primeiro ano. Né? Tem que ser, na verdade, aprender e ensinar é um plano contínuo. Né? Não tem como você falar que assim, acabou 6 anos, está tudo certo, não precisa mais fazer nada. Né? Porque toda hora sai uma coisa nova, toda hora você descobre que aquilo que você imaginava... Eu dou muito exemplo, por exemplo, da úlcera péptica. Úlcera de estômago. A úlcera péptica, quando eu estava lá na faculdade, ainda se fazia umas cirurgias aí, porque você já tinha o diagnóstico de bactérias, já tinha tudo, mas assim, ainda se fazia algumas cirurgias porque não estava tão disseminado o uso, por exemplo, de omeprazol, de outras substâncias dessas, inibidores de bombas de prótons que a gente fala, que ajudavam a prevenir esse tipo de situação. Mas, assim, se você pensar como é que isso mudou ao longo do tempo, como é que uma doença que era uma doença cirúrgica virou uma doença infecciosa, porque descobriu a Helicobacter pylori. Então, assim, o conhecimento da medicina ele é dinâmico. Né? Então, acho que isso gera um certo ânimo quando as pessoas começam a ver mudança. Mas a pessoa tem que estar disposta a estar sempre estudando. Ou então a entender que naquela área ela não vai poder dar uma opinião nem nada. Então, quando você fala da questão de ensinar, das dificuldades que a gente tem, eu acho que, assim, primeiro, porque você está lidando com pessoas que estão estudando e aprendendo de formas diferentes. Eu acho que isso é muito, muito difícil da gente medir. Né? A turma é melhor agora do que era antes? Não sei. É pior? Também não sei. São diferentes. Muito bom, Tereza. E, você participa também e organiza congressos e eventos científicos, palestras para outros médicos também. Como que você se sente organizando esses eventos e participando disso tudo? Eu adoro, né? Na verdade, assim, esse é o pessoal. Tenho vários colegas meus que me perguntam, né? Mas você vai fazer, você está ganhando quanto para isso? Eu tenho um colega meu, um amigo meu, muito próximo, né? Que não é cirurgião, mas de outra área. Mas ele pergunta isso e ele fica assim, quando eu estou estressada, porque está chegando em cima da hora do evento, aí eu tenho que fazer as minhas coisas, ainda tenho que preparar a aula, eu fico até 1h da manhã, 2 horas da manhã, e tem que viajar, e tem que organizar a vida toda para poder estar em outros lugares. Ele pergunta essas coisas. Ele é um deles que pergunta, né? Mas, assim, eu adoro. Mas sabe por quê? Porque eu acho que, primeiro, que esses eventos você conhece pessoas interessantes. Você conhece pessoas que você não conheceria de outra forma, que não tiveram a mesma formação que você, não vivem no mesmo lugar que você, mas que têm algumas coisas em comum, até muito mais do que você pensa, né? Então, esse é um ponto, conhecer pessoas. O outro ponto é ver pontos de vista de outras áreas, outros hospitais, outros locais de atendimento, que você fala assim, você cresceu naquele hospital que você trabalha ali desde residente, e eu, né, no caso lá em Juiz de Fora, então você tem aquelas referências. É muito legal quando você vê como é que as pessoas resolvem esses problemas em outros lugares. Não que as técnicas sejam diferentes, né? Medicina, ainda mais hoje com o uso de rede social, quando eu falo rede social, na verdade estou falando mais de internet, não a rede social, né? A gente não vai aprender a operar
no Sim, Instagram, nem no Facebook. Acesso Mas à eu digo informação acesso à online. informação online, acesso à informação mais fácil, você vê tudo em todo lugar. Então, mais ou menos, você tem um padrão, você tem os guidelines, você tem os protocolos, você tem as diretrizes. Mas tem o pulo do gato, que quando você está no evento, você consegue ver e fala assim, opa, lá eles usam esse fio diferente do que a gente faz, eles fazem do fechamento desse jeito, eles preferem dessa forma. Será que eu posso colocar essa questão no meu serviço também? Será que eu posso implementar isso lá no meu local de trabalho? As dificuldades, às vezes, são parecidas, então você aprende com a estratégia que o outro utilizou, se você vai ter a mesma condição de fazer no seu local, né? Então, eu adoro participar. Eu gosto muito de participar organizando, porque aí eu, às vezes, brinco assim, meu curso, minhas regras, eu falo um negócio desse de vez em quando, porque você fala assim, mas você vai chamar Beltrano para ir no evento. Vou. Eu conheço, eu sei que é bom, eu sei que dá aula bem. Né? Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de dar chance para a gente que está chegando. Então, assim, é muito comum, né? Todo evento que a gente organiza, a gente tenta balancear um pouquinho isso. A gente fala os medalhões, né? Que são aquelas pessoas que são certeza garantida de sucesso. É você chamar a banda que lota o estádio, né? Então, que você sabe que vai entregar um show muito bom, mas você chamar aquele... Uma banda né? de abertura, uma banda de abertura, regional. que, na verdade, você já viu, você sabe que a pessoa tem potencial, ela não teve, foi oportunidade. Sim. Né? E, às vezes, ela nem sabe que ela é boa naquilo, porque ninguém disse para ela que ela é boa naquilo. Então, quando a gente lida, por exemplo, a gente faz muito evento que tem muito estudante de medicina. E hoje a gente está formando muito médico, né? Faculdades de medicina no Brasil, elas estouraram, né, em número. Com certeza, muito além da necessidade, isso é um ponto polêmico, né? Mas é real. Né? A gente tem número de faculdades de medicina comparável com o número que tem na Índia. Só que a Índia tem uma população infinitamente maior do que a nossa. Né? E sendo aberto, sem muito critério, às vezes, né? Não vem ao caso aqui, a gente vai questionar isso, mas essa é uma pauta. E aí você tem vários profissionais saindo para o mercado e, às vezes, sem muita expectativa. O cara fez uma ótima faculdade, fez uma boa residência em lugares bons, e ele formou e ele tem um diploma, e aí? E aí quem me conhece? E aí uma das oportunidades que a gente gosta de dar também é falar assim, dá aula no evento. Você vai morar aqui na cidade, você é dessa região aqui, participa, as pessoas vão te conhecer assim, porque você ainda não tem os anos de carreira, você não operou 500 pessoas que podem te indicar, né? Porque depois de um certo momento, vira muito isso, né? Referência, a doutora operou, e é muito comum isso agora acontecer, engraçado, né? Depois de um tempo, você começa a perceber que você virou essa pessoa também. Porque assim, eu fui falar que a senhora quer me operar, que internou na urgência, né? Então não me escolheu a pessoa internou na urgência no hospital, que estava de sobreaviso. Aí eu falei, conheci que você operou Beltrano do Ciclano. Eu falei, verdade. E aí, normalmente, graças a Deus, a maioria das vezes, as pessoas têm uma boa referência. Como também podem ter ruins, porque opinião é uma coisa que, né, a gente não agrada a todo mundo. Mas é interessante isso. Então, a pessoa nova também, ela tem ali uma oportunidade de mostrar, né? Mostrar que ela está ali, mostrar que ela fez uma boa formação. E é muito interessante também quando a gente fala isso, quando a pessoa vai fazer um plantão, um estudante de medicina vai fazer um plantão num hospital que tem muito turnover de equipe, né? Então, tem muito médico que terminou a residência e trabalha naquele hospital. Até para conseguir uma coisa melhor, vamos dizer assim. E ele está naquele hospital, ele não está satisfeito, mas o acadêmico está acompanhando e está vendo ele tratando, por exemplo, de uma forma que não é adequada o paciente, sendo grosseiro, ou sendo grosseiro com o próprio estudante. Que, eu não gosto de ensinar, não, pega o carimbo aqui e vai embora. Ou então, eu não gosto de aluno, não, pergunta para o seu professor, olha aí. Nossa. Tem colega médico que, às vezes, trata o estudante de medicina assim. Não estou falando de estudante de outras áreas, estudante de medicina, um futuro colega dele. E aí as pessoas às vezes vêm comentar isso comigo e falam assim, gente, só tem a lamentar, porque a pessoa está, primeiro, perdendo uma oportunidade enorme de criar um nome bom com outros colegas. Né? Porque, assim, muito do que a gente tem hoje, né, de novos pacientes e tudo mais, vem de outros colegas de indicação. Mas se você não consegue ser correto, educado, gentil, com um colega seu, um futuro colega seu, você vai ser com quem? Tereza, falando isso... Peguei até um micro-ranço aqui agora sobre isso. Vamos pensar, o médico está lá porque ele cuida da saúde das pessoas, e se ele está bem-humorado ou não, não é problema meu. Mas ele está lá porque ele escolheu fazer o bem e cuidar das pessoas. Aí ele tem a oportunidade de treinar um futuro médico e destrata essa pessoa, automaticamente ele não está contribuindo para o bem que este outro ser pode fazer para um paciente quando ele se formar. É de um egoísmo sem tamanho, né? Eu entendo o cansaço, entendo outras coisas da vida, mas, não escolheu fazer? Poxa vida. Eu acho que, assim, dentro dessas situações, você tem momentos em que as pessoas também são inconvenientes, vamos dizer assim. Também né? tem. Você está numa situação de urgência e a pessoa quer perguntar uma coisa, ou então começa aquela conversa paralela. Também irrita. Isso irrita. Sim. E irrita qualquer profissional, né? Sim, qualquer um, de você qualquer está área. numa situação difícil aqui, tratando um assunto, e tem alguém batendo papo aqui do lado, mostrando a piadinha que saiu. Isso também, eu acho que, assim, a postura tem que ser
boa dos dois lados. Sim. Eu conheço muitos meninos, são excelentes alunos, são pessoas educadas, pessoas cordiais, pessoas que têm uma postura boa. Ou seja, elas não chegam lá e abrem o celular e sentam lá e ficam lá olhando ou ficam falando alto sobre assuntos que não tem nada a ver. Estão ali para aprender e, às vezes, já foram tratados de uma forma inadequada. Você tem que entender se aquilo ali é um comportamento habitual da pessoa, ela sempre é assim com todo mundo, ou seja, é aquela pessoa que você tem que excluir da sua convivência, porque as pessoas vão automaticamente excluí-lo, não tem jeito. Ele não vai mudar. E você vai ser mais um que você vai excluir aquela pessoa também, né? E você vai ser o que não indica e aquele que você é o detrator, como é que chama isso? Acho que é isso mesmo. Né? Quando você indica na pesquisa de satisfação, você pontua ali. Pontua tudo para baixo. Tem aquela da pessoa UNPS que vai mais ser baixo. aquela pessoa que, exatamente. Vai ser aquela pessoa que vai falar assim, ó, vou comprar naquela loja. Não vai não. Vai não, porque eu fui mal atendida. É a mesma coisa em relação a um atendimento de saúde, quando ele não é bem executado, bem percebido. Às vezes, tecnicamente, ele até estava correto. Sim. Mas a forma como ele teve o contato com o paciente, a forma como ele lidou com a situação... Com a equipe e tudo. Eu tenho pacientes meus que já falaram assim, nossa, doutora, não, aquele médico não vou não. Você precisa ver como é que ele trata o aluno do lado, estava um dia e estava tratando mal. O paciente percebe. O paciente Aí você fala percebe. assim, gente do céu. Então, assim, acho que essa questão de convivência e tudo mais, ela vai implicar e te mostrar quem que é bom e quem que é ruim. E o aluno que está egresso numa faculdade, uma residência, às vezes vai usar um evento desse, um evento científico, para mostrar o seu valor, para ser conhecido por outros, para fazer nesse networking que a gente gosta, né? Quantas vezes você está num evento e outra pessoa que está ali trabalha numa área similar, em outro estado, e fala assim, se você quiser ir lá ver, eu faço essa técnica lá no meu hospital, lá em São Paulo, né? Ou lá no Rio, ou lá em outro país, Sim. E a pessoa faz um primeiro Baita contato. oportunidade, né? E aquele primeiro contato serve como uma mola que vai impulsionar ele para ir para outro lugar, aprender uma coisa nova. Isso é muito bacana. Isso você organizando e convidando as pessoas. E quando você vai palestrar ou dar aulas? Eu adoro seus também. temas preferidos, quais são? Não, na verdade, assim, eu adoro ser convidada, adoro dar aula. Às vezes eu chego em cima da hora e fico assim, meu Deus, por que eu me meti nisso? Porque a gente fica com o tempo corrido. Assim, na verdade, assim, eu gosto de falar de cirurgia segura, eu gosto de falar de cirurgia das urgências abdominais, que é o dia a dia nosso, né, da cirurgia que a gente faz, da vesícula, da hérnia, da bariátrica, que são as coisas que a gente opera no dia a dia. Gosto de falar de gestão, porque eu também tenho formação em gestão, né? Tenho pós-graduação em gestão em saúde, pelo Einstein. Então, assim, quando tem alguns temas de fala de qualidade em saúde, também eu gosto, porque eu também tenho pós-graduação da Feruma, né? Já há vários anos. Então, quando falam, por exemplo, de acreditação hospitalar, certificação de qualidade, muito colega médico não vê isso como uma coisa positiva, porque aprendeu como se fosse só mais um papel. É só mais um lugar que você tem que fazer, marcar X e assinar. Mas não é isso, né? Então, assim, eu gosto de passar para esses colegas e para os alunos como é que isso impacta realmente na vida da pessoa. Então, quando a gente fala de gestão e quando a gente fala de qualidade, por exemplo, que não são áreas tão cirúrgicas, né, assim, quer dizer, impactam a nossa vida, mas não são operar, também eu acho muito bom. Então, assim, mesmo quando o assunto não é um assunto que eu gosto muito, também eu acho bom porque me desafia, obriga, né? a estudar. Então, assim, há um tempo atrás me deram uma aula, por exemplo, de controle de dano. Controle de dano é uma situação que você faz em cirurgias para trauma e chama controle de dano, damage control. Que você tem uma situação que você não tem o que fazer de muito específico, você tem que tirar o paciente daquela situação de risco iminente de morte, até ele ter condição de ser tratado de uma forma definitiva, mais ou menos isso. Né? E aí não é uma coisa que eu faço todo dia, eu praticamente não opero trauma todo dia. Né? Praticamente não, eu não opero trauma todo dia. Né? Eu faço sobreaviso em um hospital privado na cidade, já fiz sobreaviso em outro durante mais de 15 anos, mas trauma era eventual. Eu não faço plantão no hospital de trauma que mais recebe trauma na minha cidade. Então, tenho formação para isso, fiz a TLS e tal, tenho a formação, tenho, mas não é uma coisa que eu executo sempre. Então, quando a pessoa me dá uma demanda que eu falo assim, nossa, gente, isso aqui eu vou ter que estudar. Vou ter que rever se tem alguma coisa nova. Aí eu vou estudar até de onde saiu a teoria do negócio, de onde veio o controle de dano. O controle de dano veio de uma coisa de navios, de coisa assim, não tem nada a ver com medicina, que veio aquele conceito de que você tem que tentar minimizar o estrago. Literalmente é isso. Né? E aí você vai estudar e fala assim, gente, que bom ter estudado isso, né? Que bacana. E hora e meia vem uns convites assim para umas aulas aleatórias, que eu acho super interessante, porque acaba que você fica motivado a conhecer algo novo. Né? Ou então a revisitar algo que você já não estudava há muito tempo. Então, assim, é muito bom. Né? Você encontra com o outro, você faz o seu ponto de vista. Eu gosto de assistir aula também, né? Eu não gosto de dar aula só também, eu gosto de assistir. Então, quando eu estou no congresso, eu vou para o congresso mesmo. Né? Ou eu estou dando aula ou eu estou assistindo aula. Né? Dificilmente você vai ver o paciente do instante. Né? Até a pessoa fala, você encontrou o Beltrano? Você fala, não, estava aí? Não.
Ah, porque você não foi lá na hora? Não, eu estava assistindo a aula na outra sala. Então, assim, porque, claro, de noite, né, na hora dos intervalos, né, fazer Intervalo, o aquele jantar, o bate-papo, happy hour com a jantar, turma, encontrar com a turma, né? Sim. Ir em show, que a gente, dependendo do lugar que a gente vai, você tem grupo que tem até a vida, até a parte de gosto musical e tudo mais é parecida, né? Estou lembrando disso, que a gente foi no evento Pouso Alegre, foi ano passado ou retrasado, que a gente foi convidado todo mundo para ir para um bar, né, um restaurante, um bar com música ao vivo. E uma banda de médicos estava tocando. Que legal. Assim, ele foi de propósito, né? A banda tocou, era para o evento mesmo. Porque, assim, que as pessoas mostram ali as suas outras habilidades, e, assim, você bate um papo, é muito bom. Então, assim, acho que esses eventos, eles não... A pandemia, isso foi uma coisa que eu senti muita falta, né? Foi de fazer evento online. A gente só fazia evento online. E fez muito evento online também. Participei de congresso online, dei aula online. Eu acho que o online ajuda muito você levar a informação, mas não substitui presencial. É diferente, né? É diferente. É diferente. Falando um pouquinho de marketing, que eu sei que você gosta bastante também entende do assunto. Na sua visão, qual que é a importância da presença digital hoje para um médico que quer ter sucesso no consultório, sucesso na carreira, visibilidade, ser chamado para palestras, para congressos, a importância de estar com uma boa presença no digital? Eu brinco o seguinte, quem não é visto não é lembrado, você fala quem não é visto não é comprado. Isso, né? tem essa atualização. É uma atualização, mas na verdade, assim, o que eu vejo hoje é que muito médico mais antigo, ele tem um conhecimento enorme, no consultório dá um show, porque é super didático com o paciente, ou seja, não é a dificuldade de comunicação que ele tem, Nem não é esse o problema, nem é conhecimento. Ele tem uma certa antipatia daquela via ali, daquele meio. Mas, na verdade, ele tem que entender que, assim, ele está fazendo bem para alguém, né? Ele vai estar ajudando alguém estando ali, né? E é inevitável que a pessoa, hoje em dia, você pode falar assim, mas eu sempre tenho meus pacientes porque todos os médicos daquela minha geração me indicam. Só que hoje, por exemplo, vamos supor que você tem que operar alguma coisa, você tem que operar de vesícula. Aí o seu cardiologista, que você adora, te indicou a pessoa para operar sua vesícula. Automaticamente, você vai procurar uma rede social dela para ver se você simpatiza com aquela pessoa. Sim, com certeza. Né? Por mais que tenha sido indicado para uma pessoa que você confia. Com certeza. E aí você dá um azar, mas não acha nada. Então, eu acho uma coisa mal feita. O que eu falo de mal feita? Aqueles posts que você não tem uma informação muito bem direcionada, a pessoa não aparece, a pessoa parece que tem um robozinho fazendo todas as postagens ali. A panfletagem infinita. Ela não se mostra ali. E aí você já fica com aquela impressão, mas que coisa estranha. Você tem uma necessidade hoje em dia de validar isso. Né? E hoje, a turma mais nova, ela já procura médico assim. Sim, eu achava, você sabe disso, você me conhece há pelo menos 10 anos, né? Que quando falava assim, gente, mas medicina é diferente. Medicina é indicação, é conhecimento, é currículo. Cara, é isso tudo, mas se o cara tem uma boa apresentação numa rede social, ele conquista muito paciente. Claro, ele conquista, traz para ele. Se ele vai conquistar ao ponto de manter essa pessoa com ele, depende muito da comunicação dele ao vivo, né? E individualmente. Mas isso é uma grande vitrine, né? Então, se você não está ali para ser visto, né, você provavelmente vai ser substituído, talvez, por uma pessoa que tem menos qualificação que você, menos comprometimento com o paciente que você. Né? Não estou falando para toda hora ficar fazendo videozinho, cheguei para operar. Isso nem eu faço. Né? Até porque tem a questão de sigilo, tem a questão de você expor. Às vezes eu posto alguma coisa, estou em cirurgia, mas você nunca vai ver o rosto do paciente, nunca vai ver de quem que é, alguma coisa que possa identificá-lo. Né? Porque realmente você tem que ter esse cuidado. Né? E nem de promessas que você não pode cumprir. Então, isso o CFM, inclusive, tem uma resolução mais recente da questão do marketing, de 2023. Ela ampliou muita coisa que o médico não podia fazer, tanto que o pessoal, principalmente o médico em estética, reclamava muito que os outros profissionais podiam usar antes e depois, os outros profissionais podiam fazer uma outra coisa, e o médico não, é aquela coisa, você não é todo mundo, né? Igual a mãe fala, né? Mas, assim, aí o CFM veio e trouxe algumas possibilidades, mas tudo com muito critério. Melhorou. Né? Melhorou, mas, assim, é igual todo mundo pode fazer? Não, não é. Mas você vê muita gente fazendo errado, vê também. Mas é aquela coisa, você tem ali um norte, você pode fazer algumas coisas, você pode ensinar coisas específicas do médico para outros profissionais, você não pode, né? Mas isso aí é um capítulo à parte. Mas você pode ele mostrar o que você espera da internação. Né? O que você espera da doença. Então, por exemplo, quando eu faço vídeo, até tenho que responder alguns comentários, e falo sobre apendicite aguda, que é a urgência não traumática abdominal mais comum em qualquer faixa etária. Quer dizer, no idoso, às vezes menos, mas assim, na população em geral, é a mais comum, a mais frequente. E aí você fala, não, a dor começa normalmente periumbilical, depois ela se localiza aqui perto do lado direito, pode ter vômito, pode ter isso, pode ter aquilo, é uma dor que não melhora, é uma dor que
às vezes melhora um pouquinho com o analgésico, mas depois ela volta. É um quadro agudo. Então, não é aquela coisa, eu tenho 6 anos que estou com a mesma dor. Não deve ser apendicite, gente. Né? Porque a apendicite é agudo, na maioria das vezes. Existe apendicite crônica, mas é outra história. Né? Então, assim, quando você começa a passar isso para o leigo, você está ajudando ele a entender o que é o problema. E aí, quando ele tem um parente ou alguém em casa que tem sintomas parecidos ou se manifesta dessa forma, ele já entendeu, né? Que, opa, peraí. Ou então, quando você fala da cirurgia da vesícula, que é um outro carro-chefe, né, das cirurgias eletivas, é que a gente mais faz, e a gente fala, olha, cálculo grande é o problema, né, doutora? É muito comum isso. O paciente chega no consultório, meu cálculo é pequeno, então não preciso operar. Aí você fala, não, cálculo pequeno é pior, que pode dar pancreatite. Aí a pessoa, sério? Aí você tem que explicar mais ou menos o mecanismo. Claro, você não precisa pegar um atlas de anatomia, mas de uma forma que a pessoa entenda o risco que ela está correndo se ela não tratar aquilo. Né? Então, traduzir para a linguagem do paciente isso, você fazendo isso na rede social, sem dar nome, sem direcionar, sem traçar condutas de casos que você não conhece, isso a gente não pode fazer. Né? Na hora que você está usando a rede social para comunicar ao paciente sobre uma doença, é muito comum ver assim, mas a minha mãe tem isso, isso, isso. Aí você tem que lembrar que você fala genericamente. Porque um paciente, para ser bem avaliado, ele depende de uma anamnese e do exame físico. Né? Algumas situações você pode abrir mão do exame físico, mas são exceções. Né? Mas a anamnese, com certeza. A história clínica individualizada daquele caso. Às vezes, exames de imagem, exames laboratoriais. Então, se você vai medicar ou tratar na rede social, só porque a pessoa perguntou uma coisa, né, querendo uma sem luz, chance, né? Isso não está legal. Tá? Mas assim, você consegue dar muita ajuda nesse sentido de poxa, abriu meus olhos para uma situação que eu não tinha pensado. Eu não pensei que isso pudesse se manifestar dessa forma. Não é assim que eu entendia, né? E o que acontece no meio disso, Tereza? Você vai lá, entrega um conteúdo educacional, a pessoa descobre alguma coisa com o que você falou, ela aprende, e a gente vai reservar a palavra aprender e ensinar aqui, porque a gente está falando de ensinar cirurgia, ensinar técnica, ensinar alguma coisa sobre como identificar um tipo de dor, um primeiro sinal, uma coisa superficial, né? Uma dica do que fazer a partir daquele primeiro sinal, etc. Aí, essa pessoa que está na internet tem um médico excelente na cidade, só que ele não está online, ele não gera conteúdo. Ele tem um Instagram de qualquer jeito, que o sobrinho que cuida, ou a secretária que cuida, a secretária não sabe essas coisas, e aí vira um monte de panfleto de imagem lá e não tem nada. Por outro lado, um médico com uma qualidade inferior, não ruim, mas inferior, gravando vídeos, se expondo, falando, tudo dentro da ética. Aí conquista uma base de audiência. Quando essas pessoas que acompanham esse médico têm aquele tipo de problema, que acompanham o médico falar, automaticamente lembra dele, vai no Instagram dele, liga para a secretária dele e marca uma consulta com ele. E é bom você ter falado isso, porque assim, o que eu acho que é muito, muito chato é quando a gente fica atacando a pessoa que faz o que você não está fazendo. Parece mais dor de cotovelo, né? Assim, não é legal. Assim, claro, eu tenho algumas redes sociais de médico que aparecem para mim, né, como anúncio e tudo mais, que eu falo, gente, isso aqui tinha que estar denunciado, porque a pessoa promete coisas que ela não tem, ela se apresenta com uma especialidade que você vai conferir, você sabe não que não tem. Então, assim, tem muita gente mau caráter nessas coisas? Claro que tem, como todo lugar, em toda profissão, em toda raça, toda espécie, tudo isso tem. Né? Então, a gente não pode falar que todo mundo que está ali tem... A gente tem o preceito que nós temos a autoridade para falar sobre os assuntos. Mas nem todo mundo utiliza essa autoridade para falar dos assuntos da melhor maneira. Né? Às vezes a pessoa está falando sobre coisas que ela abriu demais o leque e ela começou a falar de coisas que ela não entende. Né? Isso é perigoso. Mas, assim, eu acho que a pessoa estar na rede social de uma forma correta, uma forma ética, só tem a acrescentar. Com certeza. Né? Eu até entendo que muita gente... Eu mesma sou uma que, às vezes, quero fazer tão bem feito que fica lá um tempão sem ter um post novo, né? Você tem muito disso. E aí eu fico, não, peraí, eu tenho que gravar vídeo sobre tal assunto. Mas, assim, a gente tem que se policiar para não criticar o que o outro está fazendo. Só porque você não está fazendo. Né? Então, assim, ter bons conteúdos na rede social, falando de coisas que são importantes, que são frequentes, né? Eu não gosto, uma característica nessas redes sociais que eu não gosto às vezes, é quando pega um caso que aconteceu com alguém famoso e aí vê aquela enxurrada de coisa falando. Quando vem falando sobre uma doença, sobre um assunto que a pessoa expôs, então ela está usando só aquele gancho para poder falar, ok? Mas quando começa a querer falar, interferir, né? Tipo assim, fez certo, fez errado. E aí começa, né? Às vezes, divulgar imagens que não são tão legais assim, para vocês divulgar na rede social. Aí eu acho que já entra sempre vão um ter abuso, né? Os sensacionalistas, Exatamente. Né? E a gente vai falar desde programas de TV também. Tem aquele jornal que é sensacionalista e tem aquele jornal que é um jornal sério. Né? Então, e na internet virou... A grande verdade, Tereza, é que o Instagram, ele virou um canal de TV, só que individual de todo mundo. Então,
tem pessoas hoje que têm mais audiência do que um jornal nacional. Sim. Que tem mais seguidores do que uma novela hoje em dia tem de espectadores assistindo. O jogo mudou muito com essa coisa do digital. E aí tem uma frase maravilhosa que não me incomodo com o barulho dos maus, mas com o silêncio dos bons. Exatamente. Então, você que é um profissional de saúde, você que é um médico, sobretudo, está acompanhando a gente aqui, e você ainda não tem uma presença digital, saiba de uma coisa primeiro. Você não precisa virar blogueirinho, como se diz por aí. Não precisa ficar postando foto do prato de comida que você faz. Não precisa filmar paciente até porque não pode. Você não precisa fazer nada que quebre as regras. Você pode fazer tudo direitinho. E é possível fazer isso. Inclusive, é bom fazer isso. Um caminho que a gente está fazendo aqui agora, Tereza. Sim. Uma entrevista em um programa de podcast, onde as perguntas têm relação com o tema da convidada, e de 1 hora de gravação, depois a gente extrai daqui 10, 12, 15 pequenos trechos que têm utilidade e posta isso para as redes sociais depois. Então, você que é médico e tem dificuldade em gerar conteúdo, não tem tempo para ser gravado nem nada, saiba que com 1 hora, 1h30 de gravação em estúdio podcast, você pode ter 2, 3 ou 4 meses de conteúdo pronto. Então, procure na sua cidade um estúdio podcast, vai ter um programa próprio, vai entrevistar alguém ou vai ser entrevistado por alguém, porque é o melhor formato que você tem hoje para gerar conteúdo de valor. E vou fazer o jabá aqui, Tereza. Claro. Se for de Campinas, região, ou até de fora, a Tereza veio de Juiz de Fora para cá e quiser gravar comigo, é só entrar em contato aqui na descrição do vídeo, vai ter todos os dados do estúdio, tá bom? É um incentivo para você que é bom colocar a tua voz online para que as pessoas possam te ouvir. Ainda no digital, Tereza, tem gente que não grava vídeo porque tem ou um tipo de timidez, ou a câmera não tá boa, ou não sabe usar mesmo a câmera para isso, etc. O que você pensa a respeito de oportunidades como essa? Porque também estúdio podcast, há tempos atrás, não que hoje é barato, é muito caro montar uma estrutura muito boa, claro. Mas hoje tem muito estúdio que você pode alocar por hora. Antigamente, a pessoa tinha o estúdio só dela e ninguém usava, era só dela. Hoje, você pesquisa em qualquer cidade e tem um estúdio próprio que você pode alugar por 1 hora e tem um programa próprio, bater um papo, tem uma entrevista ali. Inclusive, a Solos tem vários quadros, né, que foram gravados no estúdio Juiz de Fora. Né, vários dos médicos do quadro clínico foram dar entrevista e tudo mais. Você que está sempre antenada no digital e também no marketing, como que você vê essa oportunidade de estúdios prontos para que os médicos possam gravar? Eu acho que traz uma facilidade, né, uma comodidade. Você chegar, já ter toda a estrutura pronta, você ter alguém que vai te entrevistar. Eu acho que até é muito interessante quando a pessoa não é da área de saúde, porque ela vai fazer o contraponto que a pessoa que está em casa vai ter. Sim, de um Né? leigo Porque perguntaria. se eu coloco aqui 2 médicos, a gente já fez podcast assim, lá na clínica mesmo, e você vê que às vezes a gente tem que, peraí, gente, esse assunto está entrando muito detalhe, que a pessoa que está do lado de fora, será que ela vai entender todos os termos que a gente está falando? Provavelmente Então, não. quando a gente está falando está conversando esse bate-papo com uma pessoa que não é da área de saúde, necessariamente, você tem que falar como se você estivesse falando realmente com uma pessoa que está no seu consultório também. Né? Então, acho que assim, participar de eventos, participar de gravações assim, dá uma tranquilidade, a pessoa não ficar tão estressada, de falar assim, ai meu Deus, eu errei aqui, volta. Eu sou dessa, bem, né, chato Sim. mesmo. Não, falei a palavra, a voz, eu falo muito rápido. Então, assim, saiu meio atravessado, esse assunto pode ser mal interpretado. Gente, tudo que a gente fala pode ser mal interpretado por pessoas que são maldosas. Com certeza. Né? Se a pessoa está afim de ver algum problema no que você falou, ela vai ver. Vai Mesmo que você caçar. tenha falado certo. Né? É a pintura que não ficou boa, é a sutura que não ficou boa. E assim, em todas as profissões, quando a pessoa quer caçar problema, ela vai caçar. Mas, assim, a função nossa é tentar realmente trazer o conhecimento onde as pessoas estão adquirindo conhecimento hoje. Que é exatamente isso que você falou. A rede social hoje ela tem uma audiência muito maior do que uma emissora de televisão tradicional. Tem. Então, é muito... Onde eu moro, né? É muito legal. Nossa, eu dei entrevista para o jornal da televisão XYZ. Tá. A audiência daquela televisão é menor do que o influenciador que tem 2 milhões de seguidores. Sim. E que tem não sei quantos views por dia. Sim. Sem falar o que você fala na televisão, em 15 segundos acabou. Acabou. Você deu uma entrevista, acabou. O que você fala na rede social fica ali reverberando. Muitas emissoras, muito dessa mídia tradicional também já está na rede social, obviamente, Por né, conta gente? disso, inclusive. Exatamente. A gente teve blog também, tem Os artigos. publicação, né? artigo meu também, blog do G1. E está lá até hoje. Se você pesquisar, você vai achar. Né? Isso é muito legal. Está lá, está disponível. Mas é porque precisou fazer esse crossover, né? Fala? Crossover. Você sair de uma mídia para outra para poder chegar a mais gente. Sim. Porque aquela ideia de você ficar sentado assistindo, não tem mais isso, né? O negócio é muito dinâmico. Então, eu acho que assim, os colegas que têm preconceito, parem para pensar um pouquinho se você pode fazer. Não precisa se juntar com todo mundo, não precisa fazer aquela coisa midiática, mas outra coisa também que cansa o médico, que não é, até porque eu conheço vários médicos que são excelentes e não gostam de rede social, é essa questão da ostentação.
essa ostentação na rede social, né? Quando você começa a ver, o cara tem 1 ano de formado, aí ele faz um post, aí tem um carro importado, a casa maravilhosa no fundo, ainda tem uma praia e põe a família de propaganda de margarina. Isso, na verdade, acrescenta o quê para o paciente ou para o usuário da rede social? Nada. Isso talvez gere ali o interesse do público em ver, nossa, eu vou fazer medicina também, está dando dinheiro. Mas não gera um interesse real da pessoa falar, nossa, vou consultar com ele que deve ser ótimo. Não, é uma outra coisa. Não, são interesses diferentes. Então, assim, e aí a gente começa a se comparar, que é um grande problema da rede social. Totalmente. Eu acho que, né, assim, é comparar a sua vida com a vida do outro. É comparar a sua aparência com a aparência do outro. Né? Isso também acontece dentro da medicina, quando começa essa ostentação toda. E isso também está caindo, né? Está caindo. O pessoal falando muito essa questão essas ondas do marketing, né? Marketing de ostentação teve aquele momento, né? Sim. De médico alugando bolsa de grife para fazer vídeo com a bolsa da grife, que não era dela, é alugada. A pessoa faz foto, Tereza, num estúdio que parece um jatinho particular. É um canto, você viu isso? É um canto, é uma quina, e a pessoa faz a pose de como se estivesse num jatinho particular e posta na rede social fingindo que tem um jatinho particular. Não, é um negócio assim que perdeu o sentido. Eu acho que assim, num país que a gente tem que tem um índice de violência tão alto, também esse tipo de postagem de ostentação, para mim, é até perigosa. Perigosa, parece que tem uma coisa que não tem. De criança, isso também, assim, realmente, a minha rede social particular tem algumas fotos assim, mas eu deletei várias da minha rede que fica aberta. Porque a gente fica assim, gente, nem todo mundo gosta de você está ali expondo, então cuidado com isso, né? Cuidado quando você dá informação demais, né? A nossa informação, qual é a informação importante para a Tereza profissional? É que ela trabalha na Santa Casa, no Hospital do Unimed, no Mount Sinai, no Albert Sabin, e que dá aula na Unipac, que tal. Isso tudo está lá na minha rede social, é só você ver, que você vai ver umas imagens de lugares diferentes. Mas é importante saber o que ela comeu ontem. Onde é que eu estava almoçando ontem? Claro que de vez em quando a gente posta uma foto, né? Sim. Fazendo alguma coisa social. Uma fraternização. Assim, o que isso ajuda, de fato? Né? Isso ajuda... A gente posta porque para poder mostrar ali que a gente também tem uma vida, né? Que também é outro problema. As pessoas acham que o profissional de saúde não tem uma vida privada. Claro que ele tem, gente. Tem que ter. É saudável, né? Então, às vezes, você não atende o telefone porque você está em algum lugar que o telefone não pode ser atendido. Por isso que a gente sempre dá aquelas orientações e mesmo assim, no mundo tão conectado, as pessoas acham que você tem que estar conectado 100% do tempo para algumas coisas que você não está. Te mandei, você não respondeu ainda, por quê? Porque eu vou responder quando eu puder e quando eu quiser. E, às vezes, manda alguma coisa por direct, por exemplo, na rede social. Isso também tem isso. Mistura tudo, né? E aí, na rede social, gente, mas o direct, às vezes, primeiro que às vezes o meu direct não sou só eu que vejo. No meu perfil profissional, não sou só eu que vejo. Né? Segundo, que você não tem coisa que você não tem como responder num ambiente que não é seguro, né, para esse tipo de comunicação. Né? A gente tem várias regulamentações nossas, né? Em relação à rede social, a gente teve uma abertura muito grande, né, com a última resolução do CFM, mas a gente também tem a LGPD, a gente também tem outras resoluções que tratam, né, dos cuidados com os dados que a gente tem. Então, assim, não dá para sair falando tudo em rede social, e cita nome, e cita tal. E eu acho que isso também deixa a pessoa que não mexe em rede social, na hora que ela vê uma postagem de um médico que está mais... Né, ela fala, tá vendo? Não quero fazer isso aqui, não. Mas ela não vê o podcast que foi gravado, ela não vê a parte que é boa. Mas pegando esse gancho que você falou, essa é a questão. Tem muitos médicos que não vão para o Instagram, que não vão para um YouTube da vida, porque assiste tanta porcaria, e, gente, tem muita porcaria mesmo, tá bom? Tem muita porcaria. Mas vê tanta porcaria que fala, eu não me sujeito a isso. A pergunta é outra, o que você pode fazer que é muito melhor que isso? E por que você não está fazendo? Então, se tem porcaria, vem para cá fazer o que presta, né? Vem para cá fazer um negócio legal, vem falar da maneira que você fala, vem falar no que você acredita, vem trazer a boa voz para que as pessoas possam acompanhar e ter acesso a uma informação verdadeira, que tenha referência. Então, esse é um convite, um apelo para que os médicos que ainda não estão na rede social, por preconceito do que estão vendo, não querem fazer aquilo, o apelo é, venha fazer do seu jeito. Se o seu jeito é o jeito certo, venha fazer do seu jeito, porque senão os picaretas vão continuar nadando de braçada no Oceano Azul, como a gente chama, porque os bons estão com preconceito ou estão tímidos, não querem aparecer, não querem gravar. Utilize os recursos que existem hoje em dia de estúdios e venham para as redes, venham gravar porque vai fazer diferença. Tem gente precisando ouvir o que você não está contando. E tem uma frase muito boa que você disse aqui, Tereza. Vamos buscar essa frase, porque assim, ela está indo, tá? Pode pegar no celular. A Tereza falou no bastidor aqui, eu falei, isso aqui é muito bom, a gente tem que trazer isso para o episódio. Tem que mesmo, gente. Na verdade, porque a frase é boa. Eu tive que preparar essa aula, eu mandei para você, Cassim? Mandou a aula.
Eu vi. Pois é. Não, mas eu não sei se eu mandei aqui. Não, mandei aqui sim. E tem relação com o tema, inclusive, né, Tereza? Total. Porque quando você não vem para o online, quando você não está disponível, quando você não vem falar daquilo que você sabe e acredita e dá espaço para os outros, acontece algo com você que está nessa frase aqui. Qual é a frase, Tereza? Não, então só para contextualizar, essa frase eu procurei porque eu sempre gosto de começar ou terminar a aula com alguma frase, Sim. não necessariamente de médico, não necessariamente, mas que se encaixe no assunto. Tá. E essa aula eu preparei ano passado para dar no Congresso Brasileiro de Cirurgia Oncológica, que eu fui convidada para dar essa aula sobre cirurgiões de redes sociais, o que pode ser feito dentro das regras. E aí foi muito legal, porque na mesa teve pessoa que trabalhava com marketing, até você não pôde ir, né? Você indicou muito colega, tudo. Mas aí tinha representantes do CFM e tal. E aí eu terminei, porque assim, era uma sala que estava lotada. São várias salas simultâneas, mas esse assunto, né, realmente, a turma está querendo se aprender sobre o assunto, para criar coragem, acho que para fazer. Uhum. E aí eu terminei com essa frase Voltaire, que é: todo homem é culpado pelo bem que ele não fez, ou que ele não faz. Olha aí a frase. Todo homem é culpado pelo bem que ele não fez, que ele não está fazendo, que ele deixa de fazer. Exatamente. Porque é a omissão. Poderia fazer, poderia. Se ele está deixando, né? Se ele está deixando que outras pessoas falem, e ele, não estou falando para ficar fazendo briga, né, em rede social, não, né, gente? Vai desmentindo, pegando vídeo do outro, não é isso, não. Mas, assim, você aproveitar o espaço que é bem democrático, bem acessível. Sim. Não é tão caro quando você fazer uma propaganda na televisão. Nossa, não é tão não chega caro nem quanto perto. você fazer as mídias que eram utilizadas antigamente como predominantes, eram muito mais caras, né? Você pode ter acesso a uma coisa boa, com valores justos, e você está informando realmente com qualidade. Porque se você não estiver informando, o cara picareta vai estar. E aí ele vai estar sendo visto por tanta gente. Sim. Que chega uma hora que fala assim: mas se tem tanta gente assistindo, deve ser bom. Aí tem aquele efeito da prova social. Tem muita gente vendo, Ou muita gente manada. comentando. Eu chamo de efeito manada também, né? Muita gente vendo, comentando, dando like, muita gente envolvida com aquilo, que aquilo parece verdade. E uma mentira contada muitas vezes acaba virando uma verdade para as pessoas que não vão investigar, né? E você falou de investimento, Tereza, muito bom isso. Já trabalhei com diagramação de revista, de jornal, com compra de mídia para TV. Já comprei campanhas de R$280 mil para poucas veiculações de segundos na grande mídia. R$280 mil. O pequeno empreendedor nunca ia fazer esse tipo de coisa. Mesmo um médico, ele vai olhar e falar: cara, vou pôr R$280 mil numa propaganda de TV de 15 segundos? Nunca. Aí hoje tem estruturas de podcast que você paga 3, 5, 7 mil reais para poder fazer um material que fica eternizado, e isso ainda pode rodar 4 meses seguidos. E vem a outra parte. Fazendo um bom tráfego pago, para quem não sabe, gente, é um anúncio online. Quando aparece algo para você patrocinado, isso chama-se tráfego pago. Você pode pagar ali 20, 30 reais por dia para que esse vídeo que você tem, esse corte do vídeo, apareça para toda a sua cidade, por exemplo, para todo o seu estado. Você quer palestrar ou participar de um congresso na Europa, você pode patrocinar os seus vídeos, impulsionar os seus vídeos com uma campanha profissional num país fora do seu, para quem fala o mesmo idioma que você, para brasileiros que moram em Nova York. É possível fazer muita coisa lá. E tudo isso a partir de um episódio, de uma gravação de 1 hora e meia, com vários cortes, vários trechos, para que depois vá para a rede social. É só deixar claro que isso aqui não é um bate-papo de um curso querendo vender o curso. Não. Você já viu como é que é? Que o pessoal tem essa coisa também, né? Um curso para ensinar como vender curso. Meu Deus do céu, tem. E aí, nossa, o que eu ouço de médico que tem um ranço, porque a pessoa vai ficando com ranço disso. Vai ficando né? com ranço. Literalmente. Aí ela só lembra disso. Tá vendo? Esse é um curso para ensinar a vender curso. Aí o que a pessoa ensinou? Nada? Tá ensinando a vender. Ensinou nada. Mas não é isso, né? A gente tá falando aqui da pessoa usar o recurso de uma forma estratégica, ou aprendendo a fazer, e aí eu vou aprendo a fazer com quem faz e ensina como fazer. Inclusive, eu participo de um monte de grupo, né, de curso, assim, de vez em quando eu mato as aulas, aí eu estou lá só vendo o pessoal se desenvolvendo e fazendo sozinho, porque a pessoa realmente consegue aprender, né? Você tem que se dedicar, sentar ali e fazer, né? O passo a passo do tráfego pago, o passo a passo do que está acontecendo, e ela ensina mesmo, e aí você vai ver assim, gente, eu vou fazer 50, né? Mas assim, tem gente 60, tem gente com mais idade, né? Eu estou tentando lembrar aquele... O seu Edson, 82. Adoro o seu Edson. 82 anos o seu Edson. É. E aprendeu a fazer tráfego pago. Essas coisas de tecnologia que você acha difícil? Seu Edson, aos 82 anos, aprendeu a fazer e com um curso online.
tem muito ranço, Tereza, das pessoas com curso online, que nem você falou. Curso online, esse povo que vende curso para ensinar a vender curso. Gente, tem mesmo, tá? Eu vou contar brevemente o que é esse golpe aqui. A pessoa fala assim, você quer ficar rico online, ganhar muito dinheiro online? É muito simples, compre o meu curso que eu vou te ensinar o meu método. Aí quando você compra o curso dele, ele fala assim, agora você vai gravar um vídeo igual ao meu. E quando a pessoa perguntar como que faz para ficar rico, você fala para ela comprar o meu curso. Aí é 500 o curso. Metade para mim, metade para você. Eu estou enriquecendo. E você também. E quando ela compra, ela aprende a fazer. E aí ela ensina para o outro. É uma pirâmide em forma de, entre aspas, curso online. É uma palhaçada isso. E tem muito, tá? Esse é o golpe, Tereza. Agora, e gente que fala assim, esse negócio de ensinar online, curso online, coisa de gente picareta. A PUC Rio Grande do Sul tem um monte de curso, acho que é pós, inclusive, que é tudo online. Não, várias faculdades. Quantas faculdades tem isso? Várias faculdades. Então, uma faculdade que Na tem verdade, uma pós... depois da pandemia, na pandemia isso começou a acontecer. Começou. E depois da pandemia, na verdade, por exemplo, no meu curso, minha pós-graduação em gestão em saúde do Einstein, era online com uma parte presencial. Né? Até porque como é que você vai ficar deslocando toda semana? Agora, tinha aulas que eram em tempo real, ao vivo, tinha um material muito bom, excelente pós, por sinal. E teve a cereja de bolo que foi fazer a visita. Mas, assim, é 1 ano e meio de pós para você ir lá fazer, eram 3 visitas que você teria nesse período. Mas você com todo aquele conhecimento. Então, assim, o online, ele funciona para muita coisa. Né? Eu falo que eu gosto muito do presencial, porque eu gosto de bater papo, de encontrar e tal. Mas o online, sem dúvida. Hoje, por exemplo, quando a última pós que eu fiz também foi de gestão financeira. De clínicas e consultórios. Teve presencial ou 100% online? 100% online, da Unimed. E isso tira o mérito do que você aprendeu? Porque é aquela coisa, você tem um momento da vida também que você está presente nos lugares, no horário marcado é muito difícil. E aí você poder estudar, você no tem seu prazo, tempo, você na tem sua dever hora. de casa, né? Você tem igual ao colégio, você tem dever de casa, então você tem um prazo que você tem que cumprir aquela tarefa, você tem um prazo que você tem que acessar aquele conteúdo, mas é o seu momento. Né? Então, assim, você consegue fazer essa agenda melhor, você gerencia a sua agenda melhor. Sim. Mas eu acho que, em relação a cursos e tudo mais, voltando nesse assunto da questão do preconceito, existe porque, realmente, as pessoas começaram a inverter a ordem. Isso existe muito também no mercado financeiro, né? Muito, muito. Tipo assim, no mercado financeiro, que eu digo assim, vou te ensinar a investir dinheiro. Sim. Aí a pessoa não ensina nada, na verdade, e aí fica aquela fama ruim. Mas é um lugar que também tem... Né? Você lembra da doutora investidora, da Suzana? Sim. Deu lá no nosso evento? Sim. Ela dando uma aula ao vivo, gente, que aula bacana dela. Tem excelentes profissionais que estão ali. Passou bacana, pé no chão, falando uma coisa assim bem acessível de entendimento. Você fala, gente, ela realmente passa uma credibilidade. E assim, vários profissionais bons estão na rede social. Sim. Atingindo cada vez mais gente. E aí, por que não você ser um também, né? Porque queremos os tá bons. Aqui, né? Exato. Quanto mais profissionais bons online, melhor para todo mundo. A pessoa que está na internet vai consumir um bom conteúdo, você vai poder ter mais pacientes, mais negócios e todo mundo sai ganhando com isso. Não tem por que você, doutor, doutora, não estarem na internet hoje. Tem que estar. Muito bem, doutora Tereza Fernandes. Mais uma vez, um grande papo. Acho que eu não perdi nada aqui. Eu consegui perguntar tudo para você. Anotei para não esquecer de nada. E nós temos o momento da frase final. Você já disse a frase aqui, então eu vou ter que pedir para você repetir a frase para ser a nossa frase final da Times Square. E aí eu vou preparar aqui o nosso público. É assim, ó, Times Square lá em Nova York, que lugar maravilhoso, que tem todos os telões. 8 bilhões de pessoas, todo mundo do planeta vai passar lá em um momento específico que vai ter uma única frase, que é a frase que a doutora Tereza vai escolher aqui para finalizar. Pode ser a mesma? Eu acho que é a mesma. É muito boa a frase. Eu vou modelar essa frase em outras aulas, inclusive. Gostei demais. Qual é a frase? Todo homem é culpado pelo bem que ele não faz. Todo homem daqui está no é tempo culpado. presente, mas é pelo que ele não fez, eu acho que não fez, não está fazendo. He did not do. Que ele não fez, na verdade. He did not do. Muito que ele não fez. Assim, se ele não fez, ele deu chance para outras pessoas. Deu espaço. Né? Deixou problemas. Muito Esse bem. que eu interpreto. Quem quiser se consultar com a doutora Tereza, atende em Juiz de Fora, Minas Gerais. E é comum pessoas das cidades da região ali te procurarem também? Juiz de Fora é um polo ali da região, porque assim, tem bons hospitais. Tem uma qualidade de vida muito boa, tem acesso fácil, a gente está perto, né? A gente está na porta ali BR-040, então você tem... Quanto tempo do Rio? Do Rio dá umas 2 horas, mas de municípios do Rio, como Três Rios, por exemplo, é 30 minutos. Tá, mas mesmo no Rio, né? Para quem quiser específico... Né? Aquela região toda ali. Da Zona da Mata Mineira também tem já é um lugar de referência, tem muita faculdade,
tem um público jovem, tem uma qualidade de vida boa. Recentemente saiu reportagem falando dos índices, né, de qualidade de vida lá em Juiz de Fora. Então, é um lugar que muita gente vai também quando tá diminuindo, né, um pouquinho a questão do trabalho, Quer sossegar um pouquinho? Quer sossegar um pouquinho, porque realmente, inclusive, e quando eu falo que tem uma rede de assistência boa em saúde, não é só do plano de saúde, só a privada, não, a pública também é muito boa. Tem hospitais muito bons, médicos muito bons, estrutura, né, muito boa. Então, assim, eu acho que a gente fica bem servido, né, em Juiz de Fora. Uma coisa ou outra pode ser que precise fazer fora, pode, mas de modo geral... Normal, aqui também. Dá para resolver a maioria das coisas lá, até porque as pessoas estão lá, não vou falar de todos, porque generalizar é sempre um erro, né? Mas, assim, tem muito médico bom, muito profissional de saúde bom, de apoio bom, de áreas que são correlatas, a gente tem grudadinhas ali com a gente, outras especialidades médicas e de atuação em saúde, em educação e tudo. Então, assim, acho que é um lugar que a gente gosta de trabalhar, se sente bem trabalhando, sabe? Se sente com segurança que está trabalhando lá. Muito bem. Você, então, que quer marcar uma consulta com a doutora Tereza, todos os dados, informações, link de Instagram, etc., estarão aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, manda um direct, fala que você assistiu ao podcast, que você mais gostou, pode deixar suas dúvidas também lá nos comentários das publicações. Meu nome é Cassinho, eu sou mentor de negócios digitais e inteligência artificial. Esse é o Newcast, o meu estúdio aqui em Campinas, no bairro Swiss Park. Para você que quer gravar um dia, ser entrevistado por mim, é só entrar em contato com a gente aqui do estúdio. E se quiser ter o seu programa aqui para entrevistar os seus convidados, o nosso estúdio também atende essa demanda. Gravação de cursos online e conteúdos para a internet também. Foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.